Eu vi quando o milionário demitiu a babá sem qualquer explicação. Foi seco, direto, como se estivesse encerrando um contrato comum, como se ela fosse só mais uma funcionária descartável. Não houve aviso, não houve conversa, não houve nenhum segundo de hesitação. A porta do escritório se fechou e por um instante tudo pareceu voltar ao normal, mas não voltou. Quase imediatamente eu ouvi passos pequenos ecoando pela casa. Passos apressados, tropeçando, acompanhados de um choro contido que crescia a cada segundo. Antes que alguém pudesse reagir, as duas filhas dele surgiram correndo, passaram por mim e dispararam em direção à porta da frente. Eu corri atrás. Quando cheguei do lado de fora, a cena me fez gelar por completo. As crianças atravessavam a calçada sem olhar para os lados, chamando o nome da babá em desespero, como se estivessem perdendo alguém da própria família. A mulher já se afastava, puxando uma mala simples, sem olhar para trás. Os carros começaram a frear. Pessoas pararam para olhar. E o milionário apareceu logo depois, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Foi naquele exato momento, com as crianças correndo atrás da babá no meio da rua, que ficou claro para mim. Aquilo não era uma demissão comum. Algo muito maior tinha acabado de começar, porque aquela casa, enorme e silenciosa, escondia uma dor que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Só que isso ainda não era o pior, porque eu achava que estava no controle, achava que era só uma demissão, até eu perceber que Maia não estava indo embora por acaso. Ela estava indo embora porque sabia de uma coisa que eu não sabia. E quando eu finalmente descobri, eu quis voltar no tempo. Eu quis desfazer tudo. Eu quis engolir meu orgulho. Mas já era tarde. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque eu vou revelar a verdade inteira. E você vai entender por que naquele dia eu quase perdi minhas filhas. E por que a pessoa que eu tentei apagar da nossa vida era a única que estava tentando salvar a gente. Agora, antes de eu continuar, se você gosta de histórias reais narradas assim, com tensão, emoção e reviravolta de verdade, se inscreve no canal agora para não perder as próximas e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que cuidar não é só pagar conta, é ficar. Respira, porque a partir daqui as coisas só pioram antes de melhorar. Eu sempre fui o tipo de homem que precisa de ordem para respirar. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. Eu organizei minha vida como quem constrói uma fortaleza. Tudo no horário certo, reunião marcada, contrato assinado, números fechando com precisão quase obsessiva. Porque quando você cresce sem chão firme, você aprende cedo que controlar é sobreviver. E eu sobrevivi muito bem. Eu controlei quase tudo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E responde aí dentro com sinceridade. O que acontece quando a única coisa que você não consegue controlar são pessoas que você ama? Porque dinheiro nenhum controla a criança. E poder nenhum compra o que uma criança sente quando percebe, mesmo sem saber explicar, que está sozinha por dentro. A minha casa era enorme, daquelas que impressionam por fora. Corredores longos que ecoam cada passo. Salas grandes demais para poucas pessoas. Escadas que dão uma sensação estranha de distância. Como se você estivesse sempre longe de alguém, mesmo estando perto. Por muito tempo, eu chamei aquilo de segurança, status, conquista, proteção. Hoje eu sei a verdade. Aquilo também era um esconderijo. Depois que a mãe das meninas morreu, a Camila, algo naquela casa morreu junto. Não foi de uma vez, foi aos poucos. A casa ficou limpa demais, arrumada demais, silenciosa demais. Um silêncio que não acalma, incomoda. Um silêncio que observa. Você já entrou num lugar bonito que dava vontade de ir embora rápido sem saber por quê? Era assim. Eu não suportava bagunça. Bagunça me tirava do controle. Bagunça parecia vida demais. E vida sempre traz risco. E risco, para mim, significava uma coisa só: perder de novo. Então eu comecei a confundir cuidado com controle. Comecei a achar que manter tudo no lugar certo ia impedir a dor de aparecer. Que se ninguém falasse alto, se ninguém chorasse, se ninguém bagunçasse, nada ruim aconteceria. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Desde quando o silêncio cura alguém? Eu virei esse homem rígido, previsível,
que acha que está protegendo quando na verdade está se afastando. Um homem que entrega tudo, menos presença. E foi exatamente nesse cenário, nessa casa grande demais para sentimentos pequenos, nesse silêncio bem comportado que escondia medo, que a Maia entrou. E eu ainda não sabia, mas foi ali que o meu controle começou a falhar. Maia nunca entrou na minha casa tentando ocupar espaço. Ela não falava alto, não chegava impondo rotina nova, não tentava conquistar minhas filhas com brincadeiras exageradas ou promessas fáceis. Ela não queria ser a amiga, e talvez seja exatamente por isso que ela se tornou indispensável. Porque Maia fazia algo muito mais perigoso do que agradar. Ela percebia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas na sua vida realmente percebem você? E não só o que você mostra. Maia percebia quando a Helena dizia, "Tá tudo bem", com a voz firme demais, dura demais para uma criança. Aquele tipo de firmeza que não é maturidade, é defesa. Percebia quando a Lia mastigava devagar demais, empurrando a comida no prato como se até comer exigisse esforço emocional. Eu via essas cenas, mas eu ignorava. Eu dizia para mim mesmo, elas têm tudo, estão seguras, estão bem. Quantas vezes você já usou essa mesma frase para não olhar mais fundo? Maia olhava. Ela sabia que a Lia tinha medo do escuro, mas morria de vergonha de admitir, porque já tinha aprendido cedo demais a não dar trabalho. Sabia que a Helena acordava de madrugada e ficava parada, em silêncio, encarando a porta do quarto, como se estivesse esperando alguém que nunca mais ia entrar. Sabia que a palavra mamãe, quando escapava da boca delas, não era só saudade. Era uma ferida aberta, que ninguém naquela casa tinha coragem de tocar. E o mais impressionante, ela nunca forçava a conversa, nunca arrancava confissão, nunca dizia, "Tá tudo bem chorar". Ela só ficava sentada no chão quando o silêncio pesava. Ficava acordada quando a noite parecia longa demais. Ficava presente quando eu escolhia estar ausente. E você acha que eu senti gratidão por isso? Não. Eu senti medo. O medo de um homem que já perdeu demais e decidiu, sem perceber, que não suportaria perder mais ninguém. O medo de olhar e perceber que minhas filhas respiravam melhor quando outra pessoa estava ali. Eu pensei, elas estão se apegando demais. Mas o que eu realmente quis dizer foi, elas estão se apegando a alguém que não sou eu. E aí veio o pensamento mais cruel de todos, aquele que a gente tenta esconder até de si mesmo. Se ela for embora um dia, vai doer. E deixa eu te perguntar, olhando direto para você agora, desde quando evitar a dor é mais importante do que evitar o abandono? Eu achei que seria mais fácil cortar antes, arrancar o curativo de uma vez, impedir que aquele vínculo ficasse forte demais, profundo demais, real demais. Essa foi a minha lógica, fria, covarde, doente. E foi acreditando nela que eu tomei a pior decisão da minha vida. Eu chamei a Maia no meu escritório como quem chama alguém para resolver um detalhe burocrático. Nada solene, nada dramático. Eu nem pedi para ela sentar. Talvez porque, lá no fundo, eu não queria encarar aquilo como uma conversa. Eu queria tratar como procedimento. E deixa eu te perguntar algo bem direto. Quantas vezes a gente transforma decisões emocionais em processos só para não sentir nada? Eu falei do jeito que sempre falei com gente que fecha contrato. Gente que entra e sai da minha vida profissional sem deixar marca. Frio, rápido, sem brecha. Você está dispensada. Hoje. Foi isso. Sem contexto, sem aviso, sem espaço para reação. E eu vi. Eu vi o rosto dela mudar por um meio segundo. Não foi choro, não foi drama. Foi algo muito mais profundo. Foi como se ela tivesse acabado de confirmar uma coisa que já temia. Ela me olhou e perguntou, com calma demais, "Por quê?" E eu respondi a frase que hoje ainda ecoa na minha cabeça, do tipo que parece forte, mas só esconde covardia. Não é necessário explicar. Você já disse algo assim achando que estava no controle, quando na verdade estava fugindo. Maia ficou em silêncio. Respirou fundo. E aí fez algo que me desarmou mais do que qualquer discussão faria. Ela não discutiu, não implorou, não se defendeu. Ela apenas me olhou e disse, num tom baixo, controlado, quase triste, "Então o senhor ainda não sabe." Aquilo me incomodou. Eu ri por dentro. Ri daquele riso arrogante de quem acha que já viu de tudo. Pensei,
Não sabe o quê? Você não é nada além de uma funcionária. Mas eu não perguntei. Orgulho. E deixa eu te contar uma coisa importante. O orgulho sempre cobra juros depois. Quando ela saiu do escritório, eu tentei voltar à minha rotina. Mas algo me puxou a atenção. Eu vi Maia apertar o celular com força, como se tivesse acabado de receber uma mensagem que confirmou um pressentimento ruim. Um daqueles momentos em que o corpo reage antes da cabeça. Naquele instante, um frio estranho atravessou meu peito. Não era culpa. Ainda não. Era a sensação de ter mexido em algo que eu não entendia. Como se eu tivesse puxado um fio achando que era solto, e percebesse tarde demais que ele estava ligado a algo muito maior. E ali, mesmo sem admitir, eu senti. Aquela demissão não era o fim de nada. Era o começo de um problema que eu ainda não fazia ideia do tamanho. Me conta aqui nos comentários. Você já viu alguém tentar evitar a dor tomando uma decisão fria e acabar criando uma dor muito maior depois? Eu leio todos. Eu achei, ingenuamente, que dava para explicar para as meninas depois. Talvez você já tenha pensado isso alguma vez. Depois eu converso, depois eu resolvo. Elas não vão perceber agora. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Criança sente antes de entender. Criança percebe antes de ouvir. E muitas vezes, sofre antes mesmo de alguém admitir que algo mudou. Quando a Maia começou a arrumar as coisas no quarto de serviço, o clima da casa já tinha mudado. Não tinha barulho, não tinha choro alto, mas tinha algo errado no ar. Um peso invisível. Foi a Helena quem apareceu primeiro na porta. Ela ficou ali, parada, sem entrar, segurando o batente como se aquilo fosse um limite entre o que ela queria saber e o que tinha medo de ouvir. Você vai voltar amanhã? Essa pergunta não era curiosidade. Era um teste. Era uma criança tentando confirmar se o chão ainda existia embaixo dos pés. Maia tentou responder com cuidado, desviando, escolhendo palavras. Mas antes que ela conseguisse, a Lia surgiu logo atrás, com os olhos grandes demais para o rostinho pequeno, e perguntou do jeito mais cruel possível. Porque criança não sabe disfarçar dor. Você tá indo embora porque a gente fez alguma coisa? Você consegue imaginar o peso dessa frase? Eu ouvi aquilo de longe, parado no corredor. E eu congelei. Porque naquele segundo caiu a ficha de verdade. Minhas filhas não estavam tristes só pela saída da Maia. Elas estavam se culpando. Estavam tentando encontrar em si mesmas o motivo de mais uma perda. E eu não me mexi. Não falei nada. Não entrei no quarto. Não interrompi. Fiquei parado como se o silêncio fosse me proteger do impacto. Maia se abaixou. Ficou na altura delas e disse com firmeza, olhando nos olhos: "Vocês não fizeram nada. Nada." Mas a Helena não desviou o olhar. Ela levantou o rosto devagar e olhou por cima do ombro da Maia, direto para mim. E naquele olhar não tinha birra, não tinha raiva. Tinha algo muito pior. Tinha compreensão. Era como se ela dissesse, sem usar palavras: "Foi você." E deixa eu te perguntar algo, sendo brutalmente honesto. O que você faria se uma criança te responsabilizasse pelo sofrimento dela, sem gritar, sem acusar, só olhando? Foi ali que eu senti a casa mudar de temperatura. O ar ficou mais pesado. O silêncio ficou mais alto. E eu entendi, tarde demais, que algumas decisões não machucam só quem vai embora. Machucam principalmente quem fica. No dia seguinte, eu desci para tomar café esperando no fundo que tudo estivesse normal. Mas não estava. Não tinha a Maia na cozinha. Não tinha o barulho leve de alguém circulando. Não tinha aquela presença silenciosa que, mesmo sem falar, organizava o clima da casa. A mesa estava impecável, exatamente como sempre. E talvez por isso mesmo parecia errada. Era como entrar num lugar onde o ar foi sugado. Você já entrou num ambiente bonito, organizado, mas sentiu vontade de sair correndo sem saber explicar por quê? A Lia mexia no pão com a ponta dos dedos, empurrando a comida sem vontade, como se comer fosse um esforço grande demais. A Helena nem tocou no prato. Ficava sentada, ereta, olhando para frente, atenta demais para alguém da idade dela. Eu tentei assumir o controle do jeito que eu sempre fazia. Comam. Foi automático. Um comando. Uma tentativa de normalidade. A Helena não levantou a voz. Não discutiu. Apenas disse, olhando direto para mim: "Você mandou ela embora."
A frase caiu na mesa como um objeto pesado. Eu respondi no reflexo, do jeito que eu sempre respondo quando sou pressionado. Eu tomo decisões. Você já percebeu como essa frase soa diferente quando dita para uma criança? Ela não me deu tempo de continuar. Você toma decisões sem olhar para a gente. Aquilo me atravessou. Antes que eu conseguisse reagir, a Lia começou a chorar baixinho. Não era um choro escandaloso. Era aquele choro contido, quase silencioso, de quem já aprendeu que demonstrar dor incomoda os adultos. E deixa eu te perguntar algo difícil. Desde quando uma criança aprende que não pode chorar na própria casa? Eu senti raiva. Não raiva delas. Nunca delas. Raiva do desconforto. Raiva de ser confrontado por duas meninas pequenas que estavam enxergando algo em mim que eu passei a vida inteira tentando não enxergar. Eu me levantei da mesa rápido demais. Peguei a pasta. Disse qualquer coisa sobre trabalho. Fugi. Fui trabalhar tentando ignorar tudo aquilo, tentando convencer a mim mesmo de que era só uma reação passageira, que elas iam se adaptar, que tudo voltaria ao lugar. Mas o universo tinha outros planos. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquela manhã tinha sido apenas o começo. Era meio da tarde quando eu ouvi o primeiro sinal de que algo estava errado. Não foi um grito. Foi pior. Passos rápidos no andar de cima. Portas batendo sem cuidado. Uma correria desorganizada, daquele tipo que não acontece quando criança está brincando. Acontece quando está em pânico. Você já sentiu o corpo reagir antes da mente entender? Eu subi as escadas de 2 em 2, o coração acelerado sem motivo claro. Abri o quarto delas, vazio, as camas desarrumadas, nenhum sapato, nenhuma mochila. E então eu vi a porta da frente entreaberta. Naquele segundo, o chão sumiu. Eu saí correndo para fora de casa e a cena que apareceu diante de mim vai ficar comigo pro resto da vida. As duas, minhas duas filhas, correndo pela calçada, desesperadas, sem olhar para os lados, sem noção de perigo, gritando com a voz rasgada: Maia! E alguns metros à frente, Maia, puxando uma mala simples, andando rápido, sem virar o rosto. Como quem sabe que se olhar para trás, não consegue continuar. E aí aconteceu. Um carro freou bruscamente. O som do pneu no asfalto foi seco, alto, definitivo. Foi por pouco, por muito pouco. Você consegue imaginar o que passa na cabeça de um pai quando percebe que quase perdeu tudo em segundos? Minhas pernas amoleceram. Eu senti um pânico cru, animal, daquele que paralisa. Um medo que eu não sentia desde o hospital, desde o dia em que perdi a mãe delas. Eu gritei os nomes das minhas filhas como eu nunca gritei na vida. Não foi voz de autoridade, foi desespero. Quando eu cheguei perto, a Lia já estava agarrada na Maia, chorando como se estivesse sendo arrancada do mundo. A Helena estava de frente para mim, pequena, mas firme, com os olhos cheios de lágrimas e uma coragem que me desmontou completamente. Ela disse, olhando direto para mim: Você não vai tirar ela da gente. Não foi pedido, não foi birra, foi instinto de sobrevivência. Ali não existia negociação, não existia hierarquia, não existia dinheiro, poder ou autoridade. Existia só o medo infantil de perder mais alguém importante. E foi nesse caos, no meio da rua, com gente olhando, com carros parados, com minha imagem desmoronando, que Maia falou a frase que mudou o rumo de tudo. Ela me encarou e disse, com a voz firme, mas carregada de algo que eu ainda não entendia: Eu não posso ficar. Não do jeito que está. Não com ele fingindo que tá tudo bem. Eu, cego pelo orgulho, respondi no impulso: Você tá fazendo cena. Ela não levantou a voz, não discutiu. Apenas me olhou como quem fala com alguém que ainda não acordou. E disse: Cena? Senhor, eu tô tentando evitar uma tragédia. Aquela palavra me atravessou inteiro. Tragédia? E eu te pergunto agora, olhando direto para você: quantas tragédias começam exatamente assim? Quando alguém acha que ainda está no controle. Se você chegou até aqui, é porque essa história já te pegou. Então faz isso agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu conto histórias reais, intensas e cheias de reviravoltas como essa sempre. E eu te garanto, o que vem depois é ainda mais pesado. Se inscreve agora porque você vai querer estar aqui até o final.
O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Ninguém falou nada, nenhuma pergunta, nenhuma reclamação, nenhum choro alto. E às vezes, o silêncio é muito mais barulhento do que qualquer grito. A Lia segurava a mão da Maia com tanta força que os dedos ficavam brancos, como se aquela mão fosse uma âncora, a única coisa impedindo ela de se perder de vez. A Helena olhava fixamente pela janela do carro, atenta demais, como se estivesse memorizando ruas, esquinas, possíveis caminhos de fuga. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que uma criança precisa viver para começar a planejar saída em vez de futuro? E eu dirigia, mas a sensação era de que eu estava fora do meu próprio corpo. Como se eu fosse um visitante sentado ao volante do carro que eu mesmo comprei, levando uma família que eu não entendia mais para uma casa que já não parecia lar. Quando finalmente chegamos, eu estacionei e o silêncio continuou. Ninguém desceu de imediato. Eu respirei fundo e perguntei, quase num sussurro: Maia, que tragédia. Ela nem olhou para mim. Não aqui, não na frente delas. Eu insisti, porque era isso que eu sempre fazia quando sentia que estava perdendo o controle. Pressionar, resolver, arrancar resposta. E ela me cortou com uma frase que doeu mais do que qualquer grito. Então o senhor ainda não aprendeu nada. Aquilo fechou minha garganta. Porque não era uma funcionária contrariada. Não era alguém pedindo explicação, dinheiro ou desculpa. Era alguém falando comigo como se eu fosse um adulto emocionalmente atrasado. E o pior, ela estava certa. Naquela noite, eu fui até o quarto da Lia porque senti que algo não estava normal. Ela estava tremendo debaixo da coberta, encolhida, como se o mundo fosse grande demais para ela sozinha. Eu tentei tranquilizar, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou com a voz fraca. Você vai mandar a gente embora também quando a gente der trabalho? Essa pergunta, ela não vem do nada. Eu senti como se meu peito rachasse por dentro, porque naquele momento eu entendi uma coisa que me envergonha até hoje. Minhas filhas não estavam com medo de perder a Maia. Elas estavam com medo de perder qualquer pessoa que amassem. E sabe o que mais doeu? Elas tinham aprendido esse medo comigo. Eu não era só o pai distante. Eu tinha me tornado a fonte da insegurança delas. E ali, naquela casa enorme e silenciosa, eu finalmente percebi. Eu não conhecia minhas próprias filhas. Depois que as meninas finalmente dormiram, a casa ficou quieta demais. Aquele silêncio pesado, que não descansa, vigia. Eu desci as escadas devagar, ainda tentando organizar tudo o que tinha acontecido naquele dia. Foi então que eu vi o celular da Maia em cima da mesa. A tela acendeu sozinha. Vibrou. Eu sabia que não devia olhar. Você já viveu aquele segundo em que a consciência avisa, mas a curiosidade vence? Eu olhei. A mensagem era curta, secamente objetiva. E me deu um soco no estômago tão forte que eu precisei apoiar a mão na mesa para não perder o equilíbrio. Ele demitiu você. Então ele não sabe. A próxima fase começa hoje. Protege as meninas. Eu li uma vez. Depois outra. Depois mais uma, como se as palavras fossem mudar. Próxima fase? Que fase? De quê? Um calor subiu pelo meu corpo, daqueles que não vêm de raiva, vêm de alerta. O tipo de sensação que o instinto dispara quando algo muito errado começa a se encaixar. Deixa eu te perguntar. Você já sentiu o medo chegar antes de entender o motivo? Eu levantei o rosto devagar e vi Maia parada no corredor. Ela não parecia surpresa, não parecia nervosa. Parecia preparada, como se já soubesse que aquele momento ia chegar. Eu tentei me justificar, tropeçando nas palavras. Seu celular estava... Ela me interrompeu na hora, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que me desmontou. Eu disse que o senhor não sabia. Aquilo caiu pesado. Eu engoli seco e perguntei, quase num sussurro. Não sabia do quê? Maia respirou fundo. Foi o tipo de respiração de quem decide se vai ou não atravessar uma linha sem volta. E então ela disse, olhando direto para mim, de que alguém muito perto do senhor quer usar suas filhas. Aquela frase abriu um buraco no chão, porque naquele instante, tudo o que eu achava que estava sob controle começou a desmoronar. Minha casa, minhas decisões, minha falsa sensação de segurança. Eu entendi, tarde demais, que eu não estava vivendo um drama familiar comum.
Eu estava no meio de algo muito maior e muito mais perigoso. Me diz aqui, você já teve aquele momento em que uma simples frase muda completamente a sua percepção da realidade e te faz pensar: eu não faço ideia do que está acontecendo? O que você faria no meu lugar? Maia disse um nome. Só um nome. E foi o suficiente para tirar o ar dos meus pulmões. Dante Salles. Na mesma hora, meu estômago afundou, como se o chão tivesse cedido por dentro. Sabe quando o corpo reage antes da mente aceitar? Foi exatamente isso. Você já teve alguém do passado que você jura que deixou para trás, mas cujo nome ainda tem poder sobre você? Dante foi meu parceiro no início da empresa. Daqueles caras que entram na sua vida parecendo solução. Carismático, inteligente, sempre um passo à frente dos outros. E exatamente por isso, perigoso. Ele gostava de atalhos, de zonas cinzentas, de cruzar linhas e depois fingir que nunca existiram. No começo, parecia só ambição. Depois, ficou claro que era algo pior. Eu cortei relações quando percebi que aquele tipo de gente não podia chegar perto da minha família, do meu nome, das minhas filhas. Eu fechei a porta com força. Tranquei. Joguei a chave fora. Ou pelo menos foi isso que eu quis acreditar. Porque para mim, aquela história tinha acabado. Mas Maia me olhou com uma seriedade que eu nunca tinha visto antes e disse: não acabou. Ele está de volta. E ele sabe exatamente onde dói. Eu tentei fazer o que sempre faço quando algo foge do controle. Racionalizar. Montar uma defesa mental. Organizar o caos como se fosse um problema de negócios. Mas aí ela disse algo que atravessou qualquer lógica. Ele sabe sobre a Camila. Eu congelei. Camila, minha esposa, minha perda. A ferida que eu mantive fechada à força durante anos. A sala começou a girar devagar. Não fisicamente, por dentro. Como se tudo o que eu construí estivesse apoiado numa base que alguém acabara de puxar. E então Maia terminou a frase com uma precisão cruel. E ele sabe que o senhor nunca superou, e sabe que as meninas são o seu ponto fraco. Eu não consegui responder. Eu me sentei. Porque naquele instante, finalmente ficou claro. A demissão da Maia não tinha sido só um erro emocional. Tinha sido o primeiro movimento errado num jogo muito maior. Um jogo sujo. E eu, achando que estava no controle, tinha acabado de mostrar exatamente onde doía. Eu perguntei quase sem voz, porque naquele ponto eu já sentia que qualquer resposta ia me empurrar para um lugar sem volta. Como você sabe disso? Maia me encarou em silêncio por alguns segundos. Não foi um olhar de desafio, foi um olhar cansado. Como se ela estivesse sustentando uma verdade grande demais sozinha há tempo demais. Então ela disse com calma, escolhendo cada palavra: porque eu não fui colocada aqui por acaso. Aquilo me fez franzir a testa. Minha primeira reação foi negar, procurar lógica, procurar controle. Você já percebeu como a gente faz isso quando a realidade ameaça sair do roteiro? Como assim? Eu perguntei tentando soar firme. E então ela soltou a frase que deslocou tudo dentro de mim. Eu fui recomendada por uma pessoa que o senhor acha que não existe mais. Meu peito apertou na hora. Quem? Eu perguntei, já sabendo que a resposta não ia ser leve. Ela respirou fundo, daquele jeito que a gente respira antes de atravessar uma ferida, e disse: Camila. Naquele instante, minha visão embaçou. Isso não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Camila estava morta. Você já sentiu aquela sensação de ouvir algo impossível e mesmo assim saber que é verdade? Maia continuou devagar, sem pressa, como quem sabe que cada palavra pesa toneladas. Antes de morrer, Camila deixou uma caixa, com cartas, com nomes, com pedidos. Ela deixou instruções claras caso algo acontecesse com o senhor ou com as meninas. Eu ouvi meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Um som abafado, como se o mundo tivesse sido colocado dentro d'água. Eu percebi naquele segundo algo que me deu vontade de gritar. Maia não estava ali por currículo. Não estava ali por indicação comum. Não estava ali por acaso. Ela estava ali por promessa. Uma promessa feita por alguém que me conhecia melhor do que eu mesmo. Alguém que sabia exatamente onde eu quebraria. Alguém que previu que no momento do medo, eu tentaria controlar tudo.
até destruir o que mais importava. E foi aí que a culpa bateu de verdade. Porque eu não tinha só demitido uma babá. Eu tinha jogado na rua um último pedido da Camila. Um plano deixado para proteger nossas filhas e talvez para me proteger de mim mesmo. Deixa eu te perguntar algo muito sério agora. Como você reagiria se descobrisse que alguém que você ama deixou um plano para te salvar depois de partir e você tivesse destruído isso por orgulho? Me conta aqui nos comentários. Você sentiria alívio por saber que alguém pensou em tudo? Ou raiva por perceber que nunca esteve tão no controle quanto achava? Eu realmente quero saber o que você pensa. Eu não consegui dormir. O corpo estava cansado, mas a cabeça não desligava. Cada vez que eu fechava os olhos, as cenas do dia voltavam em pedaços desconexos, como flashes que não me deixavam em paz. Eu levantei e caminhei pela casa em silêncio. Passei pelo quarto das meninas e parei na porta, observando. Mesmo dormindo, elas não estavam em paz. A Lia dormia com a mão próxima ao rosto, os dedos levemente contraídos, como se estivesse pronta para acordar assustada a qualquer momento. A Helena dormia virada para a porta, o corpo tenso, como alguém que não confia que a noite vai passar sem surpresas. Você já viu uma criança dormir como se estivesse de guarda? Aquilo me atravessou. Eu não entrei. Não quis acordar nenhuma delas. Me afastei devagar e, sem perceber, me sentei no chão do corredor. Sim, eu, o homem que sempre fez questão de parecer forte. O homem que resolveu tudo com planilha, ordem e controle. Ali, sentado no chão frio, eu percebi algo humilhante. O chão era a única coisa que parecia firme naquele momento. E foi ali, naquele silêncio denso, que a casa começou a falar comigo. Não com palavras, mas com lembranças. Coisas que eu tinha empurrado para debaixo do tapete começaram a voltar, uma por uma. Carros diferentes parados na rua por tempo demais. Eu vi, mas ignorei. Ligações que caíam sem ninguém falar. Eu tratei como engano. Avisos estranhos, ameaças disfarçadas no meio de e-mails profissionais, eu chamei de ruído. Você já percebeu como a gente chama de detalhe tudo aquilo que dá trabalho encarar? E de repente a verdade me acertou com força. Meu controle tinha me deixado cego. Porque quem vive tentando manter tudo perfeito demais, organizado demais, silencioso demais, acaba ignorando exatamente o que é perigoso. Não por falta de inteligência, mas por medo de bagunça. E aquilo que eu vinha evitando encarar não era um pequeno problema. Era bagunça real. Bagunça que não se resolve com ordem. Bagunça que exige atenção, presença e coragem. Naquela noite, sentado no chão de uma casa grande demais e silenciosa demais, eu entendi uma coisa que mudou tudo. O silêncio não estava me protegendo. Ele estava me expondo. No dia seguinte, Maia me pediu uma coisa simples. Me dá acesso às câmeras. Eu falei, pra quê? Ela respondeu, pra eu te mostrar que o problema não tá lá fora. Eu senti um arrepio. A gente foi até a sala de segurança e ela pediu pra rever as gravações dos últimos dias. Eu fiquei impaciente no começo, até que eu vi um homem do serviço de manutenção. Um cara inofensivo que vinha uma vez por semana. Ele parou perto do portão, olhou para os lados e, num movimento rápido, colou alguma coisa atrás de um vaso. Maia pausou o vídeo. Tá vendo isso? Eu me inclinei. Era pequeno, parecia um botão. Ela falou sem piscar. Isso é um rastreador. Eu senti um enjoo. Eu perguntei, você tem certeza? E ela respondeu, eu tenho. E eu já vi isso antes. Naquele instante eu percebi, alguém estava marcando a minha casa. E eu tinha demitido a única pessoa que estava atenta o suficiente para perceber. Meu instinto foi o de sempre. Resolver rápido, cortar, mandar. Eu disse, eu vou chamar a polícia agora. Maia segurou meu braço e falou, se o senhor fizer isso sem estratégia, ele foge. E aí ele volta de um jeito pior. Eu me irritei. Então o que você quer que eu faça? Fique parado? Ela respondeu, eu quero que o senhor pela primeira vez ouça alguém que enxerga o que o senhor não enxerga. Eu respirei fundo. E foi aí que eu ouvi uma coisa no corredor. Passos, leves, minhas filhas. Helena apareceu, olhando para mim e para Maia e disse, vocês estão falando do homem que fica olhando a gente na escola? Eu gelei. O quê? Ela continuou. Tem um homem, ele fica no portão. Ele sorri para Lia. A Lia acha que é amigo.
Eu senti meu coração bater na garganta. E Maia fechou os olhos por um segundo, como quem confirma o pior. Sério, comenta aqui. Você já teve uma criança te contar algo pequeno e você perceber que era enorme? O que você faria se ouvisse isso? Eu vou direto para a verdade, porque eu prometi que ia entregar tudo no final. Maia me levou até um lugar que eu nunca tinha entrado, um depósito antigo da casa. Ela abriu uma caixa que eu reconheci na hora. Era da Camila. A mesma caixa que eu não tive coragem de abrir depois do funeral. Eu sempre dizia que era respeito, mas era medo. Dentro tinha cartas. E numa delas, a Camila escreveu uma coisa que me destruiu. Ela dizia que meses antes de morrer, ela descobriu que o Dante estava tentando se aproximar de mim de novo. Usando amizade, usando saudade, usando negócio. E ela dizia que tinha medo, não de mim, mas do que eu me tornaria se alguém mexesse com minhas filhas. Porque ela me conhecia. Ela sabia que eu tentaria controlar tudo, e que, tentando controlar, eu poderia abrir a porta errada. Camila escreveu que Maia era alguém em quem ela confiava, não só para cuidar das meninas, mas para me lembrar do que eu esqueço quando entro no modo homem de negócios, que minhas filhas não precisam de um CEO, elas precisam de um pai. E aí veio o choque final. Maia confessou que nos últimos dias ela vinha percebendo sinais de aproximação do Dante e que ela tinha um plano para tirar as meninas de perto, discretamente, sem causar pânico, sem expor elas. Só que quando eu demiti ela, eu interrompi esse plano. E isso fez a próxima fase começar. Na mesma noite, a gente encontrou mais um rastreador. E no dia seguinte, Maia me fez ir com ela até a escola. E lá estava ele, o homem no portão, o sorriso fácil, a pose de quem parece inofensivo. Quando ele viu a Maia, o sorriso morreu. E quando ele viu minha mão segurando firme a mão da Lia, ele entendeu que eu tinha acordado. Ele saiu andando rápido. E foi ali que Maia falou a frase que encerra essa história de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ele não tem medo do seu dinheiro. Ele tem medo da sua presença. Porque enquanto eu era distante, frio, automático, eu era previsível. E previsível é fácil de manipular. Mas quando eu comecei a ficar, de verdade, eu virei imprevisível. Eu virei pai. E isso mudou tudo. As meninas não precisaram ver nada horrível. Não precisaram passar por trauma maior. Porque a gente agiu antes. E eu só consegui agir antes por causa da pessoa que eu tentei expulsar como se fosse descartável. Eu pedi desculpas para Maia. Não com palavras bonitas, mas com atitude. Eu mudei rotina. Eu mudei prioridade. Eu mudei presença. E eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu posso perder dinheiro. Eu posso perder status. Eu posso perder a pose. Mas eu não vou perder minhas filhas por ausência. E agora eu quero falar com você, de verdade, olhando no seu ouvido. Se essa história mexeu contigo, se inscreve no canal agora, porque eu trago narrativas assim sempre e você não vai querer perder as próximas. E eu te peço mais, compartilha esse vídeo com alguém que vive no automático, alguém que acha que dar tudo é suficiente, porque às vezes a pessoa precisa ouvir isso de fora para acordar. E comenta aqui embaixo, qual foi a parte mais chocante para você? Você acha que o Vicente, eu, merecia uma segunda chance? E me diz, quem foi a Maia na sua vida? Quem ficou quando você mais precisou? Ah, e deixa o like se você quer que eu conte mais histórias nessa pegada, porque isso me mostra que vale a pena continuar. E como prometido, tem uma outra história aparecendo na tela agora. Ela é ainda mais intensa e tem uma reviravolta que muita gente não vê chegando. Clica para assistir agora.